Prefeito assina ordem de serviço para implantação do COI em Jacareí. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Por isso, vamos conhecer o trabalho de uma contadora de histórias. Tradição chinesa que estimula o bem-estar físico e mental. Lian Kun ganha cada vez mais adeptos em Jacareí. Concurso musical agita e emociona moradores dos lares da terceira idade de Jacareí e região. Com a gente no estúdio, a contadora de histórias Carol do Brasil e no segundo bloco, a historiadora Cíntia Aizawa. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso telejornal aqui na TV Câmara. Mais um fim de semana chegando. Eu e Leilane trazemos a vocês as notícias desta sexta-feira, dia 24 de maio. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Parece que tá meio desanimado hoje é sexta-feira. Pois é, mas a gente tá animado porque é sexta-feira e, claro, a gente tem a sua companhia aqui junto com a gente no Bom Dia Jacareí. E, lógico, para começar o nosso jornal, a gente vai conferir o que é destaque na mídia regional e também no cenário federal no Giro de Notícias. Pois é, começamos então com o Diário de Jacareí. Residencial Santa Paula receberá os serviços do Catatreco no sábado, dia 25. Isso mesmo, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a Secretaria de Meio Ambiente pede aos moradores que coloquem os descartes nas frentes das casas até umas 7h30 da manhã, que é o horário que o caminhão vai passar recolhendo os materiais. A Diretoria de Limpeza Pública oferece o programa aos sábados para recolher sucata e utensílios domésticos em desuso, como pneus, móveis, colchões, geladeiras, além de material reciclável, vidro, metal, papel e plástico. Então não tem desculpa para descartar o seu material que você não usa mais em local que não é adequado, por exemplo, perto de rios, campos de futebol ou mesmo áreas abandonadas. Tá aí, vamos ao próximo destaque, Jornal Vale. Cadastro único vai aos bairros de Jacareí. Até junho, uma equipe da Secretaria de Assistência Social visitará 6 bairros da cidade para fazer o cadastro único. Esse cadastramento serve para que as famílias de baixa renda participem de programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Minha Casa Minha Vida, entre outros. A próxima data é dia 6 de junho no bairro Lagoinha. Então, lembrando que hoje, sexta-feira, a estação será realizada lá no São Silvestre, na Avenida São Gabriel, no Jardim São Gabriel, e os munícipes para participar devem levar os seus documentos de identificação. A próxima, então, ação do Cadastro Único será no dia 6 de junho, no bairro Lagoinha. Vamos ao próximo destaque. Senado Federal, aprovada a medida provisória que abre o setor aéreo ao capital estrangeiro e reestabelece a franquia de bagagem. O Senado aprovou, então agora está autorizado até 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas com sede no Brasil. E o texto também autorizou que cada passageiro possa levar aí, sem cobrança adicional, uma mala de até 23 quilos nas aeronaves a partir de 31 assentos. A matéria foi encaminhada agora para o presidente da República e aguarda a sanção presidencial para que possa valer a partir deste momento. Vamos então para a próxima agora. Câmara Federal, proposta exige alerta sobre riscos do uso prolongado de computador, celular e TV. Isso mesmo, as crianças de hoje em dia ficam muito tempo, diante de aparelhos eletrônicos e por isso essa necessidade de obrigar então a divulgar os alertas sobre danos à saúde das crianças. Isso vai poder acontecer por meio de peças publicitárias, embalagens, manuais de instrução e outros meios também a fim de diminuir então os impactos na saúde das crianças. Muito bem, vamos agora então finalizando o nosso giro de notícias. Agência Brasil, ex-presidentes do Banco Central defendem a reforma da Previdência, um encontro aí, os ex-presidentes Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Ilan Goldfan defenderam a reforma da Previdência, relacionaram ela à retomada da economia, mas destacaram que ela precisa vir acompanhada de outras medidas, especialmente na área fiscal. Seria necessário, então, avançar nas reformas tributárias, na lei do Banco Central e outras reformas que ainda estão pendentes no Congresso Nacional. Bom, esses foram os nossos destaques.
nessa sexta-feira, o Giro de Notícias, que traz as notícias locais e também das agências públicas de informação. Vamos falar agora, vamos receber a nossa convidada. Todo mundo gosta de ouvir histórias, histórias unem pessoas, transmitem conhecimento, valores e estimulam a nossa imaginação. E a Carol do Brasil, que está aqui com a gente, sabe melhor do que ninguém contar essa história. É um prazer estar aqui com vocês. Carol, você está falando que você é uma contadora de histórias, né? De onde surgiu essa inspiração? A gente viu aqui um pouquinho da sua bibliografia que você teve inspiração num escritor famoso que escreveu vários contos como Soldadinho de Chumbo, A Polegazinha. De onde que surgiu essa inspiração para você começar a desenvolver esse trabalho de contadora? Bom, esse projeto novo agora, né, das fábulas do Hans Christian, eu me inspirei nele, mas o fato de eu hoje ter me tornado uma contadora de histórias veio de que desde criança eu sempre gostei muito de teatro, sempre, né, fui para a Dinamarca em 96, fiz high school, programa de intercâmbio, e estudei teatro lá também. E desde então eu venho sempre, né, buscando o estudo da arte. Não me profissionalizei nisso daí ainda, mas sempre vou buscando novos cursos, novas habilidades. E eu voltei para Jacareí em 2004, que eu morei em São Paulo, fiz faculdade de turismo, sou turismóloga, trabalho com agência de viagens há milênios. E em 2004, quando eu voltei para Jacareí, eu entrei no grupo do Cláudio Coca. Ele estava fazendo uma oficina aberta, a gente estava estudando Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, e daí eu comecei a ir mais a fundo mesmo. Jacareí tem muito campo, todo mundo acho que é artista aqui nessa cidade, é incrível. E aí foi passando, fui estudando, e depois, só em 2014, por aí, eu comecei a fazer parte dos Inadequados, que foi uma oficina de clown que a Paulinha e o Guarana, eles ofereceram, e a gente foi fazendo por 3 longos anos, aliás, e daí me veio toda a inspiração para seguir essa carreira maravilhosa. E a contação de histórias, eu devo a um grande amigo, um grande querido, que é o Alberto Capuzzi, que é o meu padrinho, que eu sempre falo que ele é o meu grande padrinho, porque o teatro, assim, ele requer muita dedicação, né, o grupo, principalmente, ensaio, textos. E como eu tenho meu outro trabalho, que é com agência de viagens, era muito difícil conseguir fazer tudo isso, né, dar conta de tudo. Então eu fui buscando mais uma parte solo, assim, né, eu comigo mesma. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mário Neto, que é o que tem o personagem do Valdemar Jurema, e eu sou verdadeira parecida, um prazer. Mário que já esteve aqui algumas vezes já. Faz um trabalho incrível. Gratidão. E aí também o trabalho dele é completamente diferente do meu, e eu trabalho à noite, sempre trabalhei mais no período da noite, e ele trabalha de manhã, então é difícil a gente conseguir se encontrar. E aí foi quando a gente fez o projeto do Reza a Lenda, que a gente conta histórias de Malassombras, aliás, do livro, né, que se conta daqui, que tem inspiração nesse livro, e a gente comprou uma mala, porque esse espetáculo Reza a Lenda, ele já mudou várias vezes, assim, e aí uma das vezes é a Valdirene vindo da cidade. Então ela cheia de mala e tal, e quando o Mário comprou essa mala, eu me apaixonei por aquela mala. Eu ficava, nossa, essa mala é maravilhosa, parece que ela já me chamava, sabe? E aí eu peguei a mala pra mim, eu roubei a mala do Valdemar. E tá com você até hoje. Tá. E aí eu coloco uns objetos simples, tinha um quadro no Rá-Tim-Bum, programa Rá-Tim-Bum, que ela contava, né, com concha, com colher, enfim. Batata. E aí eu me inspiro nessa arte. E aí começou. E até hoje estamos aí. Que legal. A gente tem uma matéria, inclusive, especial. Afinal de contas, contar histórias de uma maneira, digamos que ancestral, é uma habilidade dos contadores de causos, uma tradição de séculos que muita gente não deixa morrer. A palavra tem o poder de transformar o comportamento humano, permite que viajemos no tempo por lugares remotos. Um dos responsáveis por disseminá-la são os contadores de história, figuras ancestrais presentes no imaginário de gerações e gerações ao longo dos séculos.
Eles têm o dom de expressar um sentimento por meio de um simples olhar, tom de voz, movimentos corporais. Apesar deste costume vir se perdendo com o passar dos anos, há quem não deixa esta tradição morrer, mas para isso são necessárias algumas técnicas para atrair o público mais jovem, como esta turma aí, que pelo menos uma vez por mês tem uma aula mais dinâmica, como esta, e trazer clássicos sobre a perspectiva do mundo moderno, fazendo com que o público receptor utilize sua imaginação com exemplos que eles mesmos vivenciam em casa, é uma boa opção. A história dos Três Porquinhos eu gosto porque eu abordo esse lance de cada irmão ser de um jeito e, ao mesmo tempo, eles serem uma família e um respeitar e entender o outro. Eu uso objetos simples para retratar, para colorir mesmo a ideia. E eu escolhi um dos irmãos o celular para falar para as crianças, né, maneirarem no celular. O celular é importante para algumas coisas, mas para outras acaba deixando eles muito massificados naquilo. Mensagens que foram captadas pelos alunos de diferentes idades. A lição que eu tirei dessa história foi que, assim, a gente não pode só ficar no celular, na internet sempre. A gente tem que se concentrar também nos estudos e no nosso futuro. Ler com a mamãe, com o papai, com a titia. Não é só ficar no celular. É verdade. Além das lições tiradas e de ser uma atividade lúdica para as crianças, o hábito de ler e contar histórias é benéfico do ponto de vista pedagógico, pois estimula a concentração, além de trabalhar o senso crítico dos estudantes e aumentar suas referências acadêmicas lá na frente. Hoje em dia, os pais, eles pegam muito o celular e dão para o filho ficar quieto. Ou para o filho, vai num consultório, dá o celular, porque é uma maneira mais prática, mais fácil. Mas isso acaba prejudicando eles no ensino lá na frente, porque eles vão chegar no fundamental, eles não vão conseguir saber ler, escrever, vai demorar, tudo vai ser mais demorado, a adaptação para eles. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer. A gente viu o trabalho da jacaré Carol. ali é um cheiro de chinelinho. Não, esse aí não é jacaré não, ele é um fóssil. E aí é muito engraçado que no dia que eu fui contar a história nessa escola, e aí eu falei, o lobo mau! Daí o menininho levantou a mão assim, quietinho, daí eu, oi. Aí ele, tia, isso aí não é um lobo mau não. Daí eu, não tem problema, usa a sua imaginação, é um dinossauro. Não, tinha um fóssil. É um fóssil. A sinceridade das crianças, né? Impagável. Tá bom, ele já associou com alguma coisa que ele tava aprendendo lá, né? Carol, eu vi aqui que você... a gente tava falando, né, do Hans Christian Andersen. Você morou lá na Dinamarca, ele um autor... fala um pouquinho sobre esse autor. Como é que você traz, assim, como é que essa coisa da linguagem oral, ela tem... como que um autor da Dinamarca consegue ser tão popular no mundo todo e como que, de repente, uma história aqui da nossa cidade se relaciona com esses temas que algumas pessoas falam que são temas universais e por isso as histórias fazem tanto sucesso? Hans Christian é um escritor que foi nascido no início do século XIX, na Dinamarca, e ele era de família muito humilde, né? O pai dele, que também era super humilde, agora não me lembro a profissão do pai, ele contava histórias, usando marionetes simples, fazendo isso, ele usava roupas, ele usava os objetos, os utensílios do café da manhã, ele já começava contando Shakespeare para os filhos. E o Hans Christian, ele foi crescendo com tudo isso, sempre gostou muito da parte de literatura, né? Ele estudou letras e foi escrevendo suas primeiras histórias. E o rei da Dinamarca, na época, começou a incentivá-lo. Porém, é muito engraçado porque ele fazia críticas sociais. As histórias dele são recheadas de críticas sociais. Tanto que, para eu trazer essas histórias para a nossa língua, eu li as obras, eu vou apresentar 3 obras, né, desse livro que é o Aventura ou História? Histórias e Aventuras. E para eu conseguir passar essa crítica social, eu pedi ajuda da minha host mãe, né, minha host mother, a minha mãe lá da Dinamarca, que eu morei com lá, para ela me explicar um pouco. Não dá pra gente sacar, sabe, assim? Porque o que é piada aqui pra gente não é piada lá, o que é uma crítica aqui pra gente não é lá. Então eu tô fazendo
esse laboratório para conseguir passar o que significa. Então, por isso eu escolhi umas histórias que são mais simples, que tratam como bullying. Eu vou falar a história real da Pequena Sereia, são histórias trágicas. A maioria a história do Soldadinho de Chumbo, ela é muito triste. O Patinho Feio é dele também, não é? O Patinho Feio é dele. A Frozen é dele, é a Rainha da Neve. E é uma história muito trágica, muito mesmo. Muitas histórias, né, de contos de fadas, elas têm isso mascarado, né? Na verdade, foram mascaradas justamente para atender a fantasia da criança, mas a real ali é muito triste, muito trágica. Mas então, o Hans, ele defendia que, na verdade, a criança, escutando uma história trágica, ela pensa, percebe e pensa 2 vezes antes de repetir esse ato, né? A Pequena Sereia, por exemplo, ela era rainha, ela era princesa no mundo dela, mas ela não se contentou. Ela quis, mesmo assim, fez todos os sacrifícios porque ela almejava. Então, assim, é muito louco isso, que pra gente isso é tipo, não, mas ô louco, ela tem que sair, ela tem que ir atrás do sonho, ela tem que... Mas será? Né? Então é muito legal. E eu vou fazer essas abordagens e é muito louco que assim, as críticas que ele faz é com muita sutileza, que até o rei da época, ele incentivou esses estudos. Mais que contar uma história, então, no mundo da fantasia, fazer a criança entender a própria realidade e conseguir desenvolver esse raciocínio de como se aceitar, de como entender o universo que ela faz parte. Isso também tá junto ali nesse processo, então? Sim, tá junto. Vou abordar bastante o bullying, né, que nunca acaba. Na verdade, eu sofri muito bullying na minha infância toda, adolescência. E eu tenho a sorte de ter a minha mãe, que sempre me mostrava. Mas e daí? Ah, eles me chamaram de magrela. Mas você não é magrela? E daí? Deixa pra lá, entendeu? E assim, falta um pouco isso também, sabe? Eu acho que problematizar demais também pode acarretar As crianças, elas não estão trabalhando com frustrações, entendeu? E isso é muito sério. Porque o que vai acontecer com eles ali na frente? Né? Então isso eu acho muito importante, sim. Vou fazer as histórias trágicas, pensei em fazer finais felizes e tal. Não, vou levar a mesma linha do Hans. Na verdade, eu pensei nisso ontem, assim, falei, não, eu vou fazer do jeito que ele falou. Depois que a Ingrid me mandou né, as falas sobre o que principalmente na história da Princesa e da Ervilha, que é uma história bem no ar, assim, né? E como eu participei do processo do Cineclube, já querei muito tempo, e tem uma categoria do Corpo de Gesso que é no ar. Ou seja, você fica no ar, não entende nada, fica boiando. Que é a Princesa e a Ervilha. Puf! Não sei se vocês lembram dessa história. Não. Eu não lembro. Ah, que legal, vai lá assistir. Fica o convite já, então. Sim. Carol, hoje a gente fala muito da questão da tecnologia, dos jovens estarem muito ligados à tecnologia em geral, né? A gente fala do videogame, do celular. E isso às vezes é visto de uma forma negativa, porque altera, interfere na questão da convivência. Mas ao mesmo tempo, a contação de histórias, ouvir histórias, nunca deixou de existir, dependendo, mesmo nas plataformas digitais. Como que você vê essa relação de tecnologia com contação de história, com sentar em roda, em olhar no olho? São coisas que realmente competem entre si? Bom, eu acho que tudo que é em exagero, ela faz mal. Acho que o celular hoje, computador, esses jogos de videogame que são muito legais, se eles forem bem dosados, eles servem sim para uma complementação de inteligência, né? Então, acho que não deve se privar total. Tem criança que, nossa, meu filho nunca viu YouTube. Mas também, será que você não está criando ele numa, né? Numa bolha, enfim. Eu acho que tem hoje muitas contadoras que têm canais no YouTube que contam histórias e é muito legal, super interessante. Eu acho que também falta aí um pouco a supervisão, né? O que o meu filho está absorvendo ou o que eu estou absorvendo. Porque a gente também, eu sou adulto, né? Então, eu acho assim, o celular em excesso, sim, para a sociabilidade, ele é um problema muito sério, porque apesar de você estar conectado ali com o mundo, com um grupo de 100 e não sei quantos mil participantes, mas você está ali, sozinho, na sua bola, né? Eu acredito que a contação de história com
essas tecnologias novas, elas só nos acrescentam coisas boas, porque a gente pode viajar no mundo deles, ali naquele mundo ali, e pegar o que é antigo e trazer para as atualidades, né? A história dos 3 porquinhos, um dos irmãos, eu uso um celular, ele é um celular, então ele é bem fissurado ali naquele celular. E quando a mãe dá o dinheiro para eles irem comprar as casinhas deles, ele compra um celular de última geração. E aí as crianças, né? Então, assim, não falando que não compre celular, não compre os de última geração, até porque eles têm ferramentas ótimas. Eu vejo a minha filha estudando com as amigas, eles fazem chamada com um monte de gente, que eu nunca aprendi a fazer isso, não me chame, não sei mexer, eu não tenho habilidade nenhuma com isso, nem com videogame, nada. E ela faz as tarefas, fazem as lições do jeito deles, da forma deles, mas eu acho que ok, sabe? E a contação de história, gente, eu acho assim, a internet, a tecnologia é muito importante, mas ela vem tudo pronta. A criatividade deles está esvaindo, entendeu? Porque tudo tá ali. Eles vêm. A contação de história você escuta e imagina. É outra dimensão. Então, enfim, acho que não sei se eu respondo essa pergunta. Respondeu, tá ótima. Gente, vamos falar de outras histórias agora. As histórias aqui do Legislativo. Todas as informações da Câmara Municipal estão reunidas em um só lugar, é o site jacareí.sp.leg.br e é lá do nosso portal que trazemos agora para vocês as informações do Momento Legislativo. Começamos com a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que fez um pedido de informação sobre as atividades dos programas habitacionais da Fundação Prolar de Jacareí. Então, Sônia quer saber aí da Prefeitura quais são os programas e como eles estão sendo aplicados na cidade de Jacareí. Próximo vereador, Paulinho dos Condutores, agora é do PL, lembrando o Partido Republicano, Partido da República, o PR, ele voltou a ser PL, Partido Liberal, já era assim há alguns anos, agora eles voltaram a essa denominação PL. O Paulinho, então, faz um pedido de informação sobre a desativação da linha do circular do bairro Cidade Salvador. Paulinho, já na outra semana, ele cobrou aí informações sobre linhas de ônibus na cidade, volta a questionar a JTU, Secretaria de Mobilidade Urbana, também sobre a desativação desta linha. Vamos para mais um vereador. O vereador Arildo Batista, do PT, fez indicação à Prefeitura para a recolocação de paralelepípedos na rua Alzira Fortes Rangel, aqui no centro da cidade. Bom, e o prefeito Isaías Santana assinou o contrato para começar oficialmente a montar a estrutura para introduzir o Centro de Operações Integradas aqui na cidade. O COI era uma das promessas de campanha do prefeito. São mais de 100 câmeras que vão ser instaladas em vários pontos do município. Saiba mais detalhes na reportagem. Depois de a Câmara de Jacareí aprovar e autorizar o empréstimo de R$5 milhões para a implantação do Centro de Operações Integradas, o COI, foi assinado em cerimônia realizada no prédio do Poder Executivo o contrato de ordem de serviço para que seja montada toda a estrutura do projeto, que vai contar com 116 câmeras. Ele tem múltiplas funções, mas duas são mais importantes. Um instrumento de investigação para coibir e combater a criminalidade e um instrumento de gestão para o trânsito. Fuga de pedágio, né, volume de carros em cada via, a engenharia de trânsito para melhorar o fluxo na cidade. Então é um instrumento fundamental que dará precisão às informações. Na apresentação de como vai funcionar esse centro de operações, o prefeito explicou que as secretarias de Mobilidade Urbana e a de Segurança e Defesa do Cidadão vão trabalhar juntas para acompanhar o passo a passo do programa, que era uma das promessas de campanha de Isaías. Então a gente dá um salto na qualidade do planejamento do trânsito, do planejamento da mobilidade como um todo, porque a gente também vai conseguir monitorar a questão do transporte público, do transporte de cargas, do transporte de animais, as carroças, por exemplo. Então a gente consegue ter um olhar muito mais aprofundado para gerar ações muito mais eficientes
Inclusive o COI, ele permite a gente, com devida triagem, tudo, aproveitar funcionários readaptados, por exemplo, para poder ajudar no monitoramento. Então é mais uma forma da gente poder valorizar o profissional que está às vezes enfrentando algum problema que não permite uma atuação mais de campo, né? E, de certa forma, vai agregar muito valor na questão de inteligência, tecnologia, prevenção, principalmente nas diversas áreas de gestão, ajudar na questão de planejamento urbano e na questão também repressiva, né? Que envolve a questão de estruturação de inquéritos, um trabalho da Polícia Civil, de investigação, dar subsídio para que o Judiciário possa tomar decisões mais palpáveis, né? Mais sustentáveis. A licitação para a implantação do COI iniciou em junho de 2018 e a ganhadora foi a empresa telemática Sistemas Inteligentes. As câmeras que vão ser instaladas têm tecnologia de zoom, que permite grande capacidade de nitidez e alcance. Até agora a gente precisa de enviar um ser humano, um agente, para ir lá, olhar, observar. Muitas vezes chega depois do fato ter ocorrido. Então a gente tem um grande ganho de qualidade na gestão da mobilidade com o COI. Quando você trabalha com dados confiáveis, dados corretos, a chance da intervenção do poder público ser acertada é bem maior do que quando você trabalha na base do empirismo, na base do chute. Então, esse instrumento, o COI, fornece dados objetivos e seguros para um planejamento, tanto de segurança como na administração do trânsito. Além disso, haverá a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, o que vai auxiliar a identificação de placas de veículos por meio de um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. A maioria das câmeras vai ficar na região central da cidade. Em breve a gente vai acompanhar uma matéria especial que a gente foi até do CSI de Guararema, na verdade é o Centro de Segurança Integrado. A gente foi até lá para conhecer e para mostrar para você na prática como isso vai funcionar aqui em Jacareí também a partir de mais ou menos o mês de outubro. Bom, voltando com a Carol, a gente ouviu muitas coisas, né, sobre como vai funcionar essa contação de histórias, mas para quem quer ver na prática, pode te acompanhar no domingo? Pode. Primeiramente, eu gostaria de falar dos meus canais. No Instagram, eu sou como Carol_do Brasil ou Nessa Mala Tem História. E lá também tem toda a programação. Domingo agora, às 16 horas, na Sala Mário Lago. É só chegar um pouquinho antes para retirar os ingressos, né? Mas é um evento gratuito para todas as idades, para as crianças que moram dentro do coração dos adultos também. Uhum. É uma história livre. E eu conto com vocês lá. Gostaria primeiramente de agradecer ao meu chefe Marco, que me liberou esses dias aí durante 2 semanas para ensaiar. Valeu, chefe. Contou muita história pro Marco para ele poder se liberar ou não, Carol? Cara, meu pai me chama de Carol Trololó, porque desde criança eu sou uma contadora de histórias. E a Belinha, contadora de histórias também? A Belinha, ela é uma artista completa, gente. Aí um outro programa a gente também fala de pai músico, com uma mãe contadora de história, não tinha como dar errado, né? Carol, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, reforçando, domingo, 4 da tarde. Isso, na Sala Mário Lago, no Pátio dos Trilhos, aqui em Jacareí. Isso aí. Muito bem, fica o convite para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta estará aqui com a gente a historiadora e restauradora Cíntia Aizawa. Voltamos já. Você sabia que a manutenção de aparelhos auditivos deve ser garantida pelo SUS? Uma decisão da Justiça Federal, válida para todo o país, determina a inclusão do serviço no Sistema Único de Saúde, que terá de fazer a troca de peças até mesmo em casos de mau uso, perda ou roubo. Sem manutenção, muitos pacientes, a maior parte crianças e adolescentes, acabavam tendo de retornar à lista de espera por um novo implante, gerando ainda mais custos para os cofres públicos. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. Meu nome é Maria Lúcia, sou cooperada Jacareí Recicla. Vou falar um pouquinho de materiais que pode vir para nós e o que não pode.
Olá! Aí eu aqui de novo. Venho te falar agora do material que não é reciclável novamente. Exemplo, bateria, pilha, também não é aceitável na cooperativa. Tem que ter um lugar próprio para descarte. Porque quando ela está ferrujada e ela pode estar estourada, ela pode prejudicar, mesmo que a gente esteja com luva, se a luva estiver rasgada, furada, ela pode prejudicar a nossa pele. Ela dá um tipo de um manchão, aquela coceira, e pode até ferir. A dica que eu sugiro para os moradores é que colabore com a gente da cooperativa, que evite de mandar para a gente pilhas. Por quê? Por causa da contaminação. Geralmente na minha casa, sabe, a gente coloca dentro de uma garrafa PET. Quando a gente enche, daí a gente leva lá pro aterro, que lá que eles vão dar o final certo. É isso mesmo. Quem não consegue chegar até o aterro, que leve no posto de gasolina, no postinho de saúde ou até mesmo nos leves. Por isso já tem os PEV de Jacareí, que pode ser entregue as lâmpadas, as pilhas, as baterias, pode ser entregue tudo lá que sabe para onde vai. Espero que tenha entendido o recado, até uma próxima, valeu? Desde já a gente agradece. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos 2 últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. Por isso, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem se vacinar contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e aproveite para atualizar a caderneta de vacinação. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A bióloga Berta Lutz ocupou os mais diversos espaços para garantir os direitos das mulheres brasileiras. Filha do microbiologista Adolfo Lutz, Berta estudou ciências naturais na Sorbonne, em Paris. Trabalhou no Museu Nacional e foi a primeira mulher aprovada em concurso público no país. Berta Lutz lutou pelo voto feminino, foi deputada federal e buscou direitos e salários iguais para homens e mulheres. Berta foi uma das 4 mulheres a redigir e assinar a Carta de Fundação da ONU em 1948. Berta Lutz foi uma mulher observadora da natureza que encontrou na ciência e na militância o sentido da vida. Recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é denegar justiça à metade da população. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres.
Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você certamente já ouviu falar em discurso de ódio. Mas sabe o que isso significa? O discurso de ódio quase sempre está relacionado à discriminação de características, como raça, etnia, nacionalidade, religião e até mesmo a orientação sexual ou posições políticas. Uma forma de inferiorizar ou discriminar. Saiba que isso é crime com pena de até 3 anos de prisão, podendo ser aumentada conforme a lei. É o que acontece quando esse tipo de violência é contra menores de 18 anos ou com o uso de agressão física, por exemplo. Quer mais notícias como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco recebemos a historiadora e restauradora Cíntia Aizawa. Ela é responsável pela elaboração do catálogo do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o nosso MAV, material que será lançado amanhã às 10 horas da manhã. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. Bom dia, Leilane. Bom dia. Bom, para a gente começar, a gente tem aqui, né, em primeira mão, como você falou, o material já pronto. Vou mostrar aqui, ó. O Elton vai mostrar aí pra gente ver. Para o Matheus, enquanto vocês conversam, eu vou mostrando aqui. Nesse catálogo, Cintia, na verdade, essa história já começou tem uns 2 anos, né, que você estava contando pra gente. Como é que foi o processo, né, para você descobrir as obras, o mobiliário, o que que tem aí nesse catálogo? Tá, já faz algum tempo, desde a graduação, que eu me interesso por patrimônio histórico, eu me foquei nessas matérias, memória, e aí, mais do que nunca, pensando nisso, eu falei, bom, vou procurar alguma coisa que seja muito meu, então a minha cidade. Então, para ser genuíno, a questão do patrimônio, eu fui sempre me interessando para as coisas da cidade. Então, durante a graduação, eu pesquisei os edifícios tombados pelo Condefat, entre eles o Solar Gomes Leitão já estava nele, nas minhas pesquisas, no TCC também, então eu já venho da graduação namorando muito a questão do patrimônio na cidade. Então esse projeto ele vem de encontro a isso, né, e vem falar sobre o patrimônio, um dos patrimônios da cidade de Jacareí. O Elton estava mostrando ali, a gente viu fotos lindas, que inclusive foi uma parceria com uma pessoa bem especial para você. Exatamente, é uma parceria de vida e de profissão, que é o meu noivo, Tiago, que fez toda a fotografia, que ficou incrível, né? Tiago, como é? Tiago Araújo, Tiago Araújo, muito bem, muito bonitas as fotos. Quer dizer, assim, esse catálogo ele reuniu aqui não só o que a gente tem lá no acervo permanente, mas também tem aqui algumas exposições. Você acha, esse é um patrimônio que muita gente da cidade de Jacareí às vezes nem imagina que tem lá dentro. A gente fez uma matéria uma vez, o Aleph entrou até nos porões do MAV. O MAV tem muita história, né? Tem muita história. O que a gente traz com esse catálogo é fazer, protagonizar o MAV de outras maneiras. Ele tem algumas memórias já muito estabelecidas pela população. Então, o edifício é algo que as pessoas reconhecem muito, a história da memória escolar, que ele foi edifício do Coronel Carlos Porto há muito tempo. Então, essa memória escolar também é muito reconhecida. Também é muito lembrado por ser o segundo maior acervo de paulistinhas no país. Ele fica atrás somente do Museu de Arte Sacra. Então, ele tem algumas importâncias e não o resgate desse Museu de Antropologia. Então, com esse catálogo a gente quer resgatar essa premissa inicial dele, que é contar a história do homem do Vale do Paraíba. Então, a parte do edifício, a parte da memória escolar e a parte da paulistinha contar a quantidade de peças incríveis que ele abriga,
né, e outras histórias com as exposições que agora acontecem, temporárias, as exposições permanentes que reiteram a história dele, então é um pouco isso. Cíntia, você é de Jacareí, você estava falando pra gente que antes de começar o programa, que a tua relação com o MAV vem desde a sua graduação, agora você é historiadora, é restauradora também, que são coisas diferentes, às vezes as pessoas acham que todo historiador é restaurador ou que todo restaurador é historiador. Queria que você falasse como começou a tua relação com o MAV. Bom, então, eu contei um pouquinho que desde a graduação me interesso muito para questões de patrimônio. Eu tenho até uma história interessante, que na faculdade a gente me perguntava assim, poxa, mas você vai estudar Jacareí, não é uma cidade pequena, por que você não vai estudar mármore italiano, você aproveita e já emenda uma viagem, e, enfim. Aí eu falei, bom, fiquei com isso um pouco na cabeça, fiquei pensando, nossa, será que é esse caminho mesmo que eu vou? E eu estava na biblioteca, estudando uma dissertação de uma conterrânea nossa aqui, a Júlia Naomi Kanazawa, que é uma pesquisadora, que fala sobre os imigrantes japoneses. Já esteve aqui com a gente. Importantíssimo. Então eu abri aleatoriamente a dissertação dela lá na biblioteca e na página eu encontrei o nome do meu avô materno. Então aquilo para mim foi assim, eu acho definitivo, uma resposta que me veio assim, falar, não, você tem que ir nesse caminho mesmo. Então a partir daquele dia eu falei, bom, agora eu vou focar em Jacareí, foi um sinal, né, que eu tenho que continuar, é muito meu isso, é a história dos meus antepassados e é isso que eu vou continuar seguindo por aí. Uma coisa interessante que você falou aí, desse preconceito da gente valorizar o que é nosso. Não é porque você não vai estudar mármore italiano, você vai para a Itália, você sai do Brasil, você conhece outras coisas. Você, enquanto historiadora, enquanto produtora desse material aqui, você sente que a gente ainda precisa se apropriar do que é nosso, reconhecer o que é nosso? Verdade. Nós brasileiros, a gente tem uma grande dificuldade de valorizar muito o que é nosso. Assim, tudo que é do exterior é muito melhor, né? Isso talvez venha um pouco do nosso passado de colônia de exploração, então a gente se perde um pouco nos nossos heróis. Né? Então, né, a gente fica um pouco perdido de achar o que é meu, né? O que é nosso. Então, a história do patrimônio, ela é um pouco, conta um pouco de algumas histórias que talvez não sejam tão nossas. Então, o patrimônio histórico, hoje em dia, é valorizado por igrejas e casarões nobres. Então, é uma história que é muito elitista, muito branca, muito católica. Então, acho que nesse sentido, quem não ocupa essas classes se perde um pouco. Poxa, não é meu isso. Não se reconhece. Não se reconhece. Então, acho que é um pouco disso. A gente tem essa confusão aí no que é a nossa cultura, né? É muito de vocês ou deles, não meu. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais com a Cíntia. O primeiro concurso musical Dando Voz aos Avós, que envolveu moradores dos lares para a terceira idade aqui da região, aconteceu no último dia 18, lá na Sala Mário Lago, e foi uma tarde de muita emoção. Eles iam chegando devagarinho. Alguns precisavam de ajuda, outros davam aula de superação. Isso porque para essa turma aqui não tem dificuldade que tire o sorriso do rosto. E foi só entrar na Sala Mário Lago para dar de cara com uma equipe de maquiagem, relembrar as anotações e começar os ensaios finais para o primeiro concurso musical Dando Voz aos Avós, que levou residentes dos lares de apoio à terceira idade de Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba para brilharem no palco. E alguns pela primeira vez. Estou feliz por estar aqui pela primeira vez nesse setor, nesse clube do Mário Lago. Achei pequeno, de coração grande, bem acolhido, e isso é muito importante. E esperamos que nós, os idosos, poderemos agradar os idosos e também vocês todos que vêm participar conosco. Nos bastidores já dava para ouvir o vozeirão da Dona Fátima. A Dona Cida tinha uma preocupação a mais, além de cantar. Passar alegria para as pessoas, passar paz. Não posso ficar mais comigo com você. E foi em clima de alegria que os participantes subiram ao palco. Teve dança, música da Jovem Guarda
E emoção, porque quem tem voz quer ser ouvido e quem ouve com o coração compreende além das palavras. Foi muito lindo ver a alegria deles, ver esse sonho realizado, ver uma ideia pequenininha ter se transformado em tudo isso. Todos os participantes receberam medalhas por vencer o desafio de subir ao palco e soltar a voz. E quem ficou com a tarefa mais difícil foram os jurados, na hora de escolher um único vencedor. Nós tivemos que trabalhar o emocional, o talento de cada um, e a gente viu que as escolhas das músicas foram músicas que marcaram a história deles. Acho que isso, pelo menos para mim, enquanto jurada, ficou bem claro isso. Quem ficou com o troféu de primeiro lugar foi a Dona Cida, que contagiou o público com seu carisma, conseguiu passar a paz que ela tanto queria e o coração, ouve só, explodindo de amor. Também foram premiadas as pessoas que fizeram o evento acontecer. Olha, foi uma experiência assim maravilhosa. Quem acompanhou, sempre junto comigo também, o antes, os ensaios, o dia hoje, você vê a evolução deles de alegria, que aumentou cada vez mais, os colegas vieram a torcer, quer dizer, é uma coisa, só quem estava aqui para entender. Por exemplo, falar para quem vai assistir pela televisão, não vai sentir na pele que nós sentimos aqui hoje. Foi uma coisa inesquecível mesmo e vamos para o próximo, não sei quando vai ser, mas vai ter, tá bom? Não posso ficar mais comigo com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Aí, sensacional. Nós acompanhamos desde lá que surgiu a ideia. Você fez matéria, Leilane, já foi em alguns lares e agora o final, o apogeu desse processo. O final que na verdade é o começo, porque eles já prometeram que ano que vem tem mais. Então já parabenizar, animou um monte de gente, né? Parabenizar o grupo Vonavó, o pessoal do Coral Ativo, o pessoal do Lar da Cássia, que foi o grupo que se envolveu. Também teve um pessoal de Taubaté que, me desculpa, eu não lembro o nome agora, mas se envolveram para organizar essa festa tão bonita e contou com o apoio de um monte de gente daqui de Jacareí. Gente que ofereceu a maquiagem, o figurino, gente que ofereceu os prêmios, os troféus. Então, dá os parabéns mesmo, porque valorizou esse pessoal que mora nos lares. E olha, eu tive lá, foi uma tarde de muita emoção. Até quando de lembrar eu já me emociono. Então, parabéns para todo mundo que esteve envolvido. Foi um momento muito especial. Aí eu deixo um abraço especial para o Valdir Capuz, que desde o começo procura a gente aqui na TV Câmara para pedir o nosso apoio. E a gente se sente muito honrado também de ter participado desse momento. Com certeza. Bom, vamos continuar falando. A gente está da história aqui do nosso museu. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a Cíntia, porque agora é hora de esporte aqui no Bom Dia Jacareí, no quadro Câmara Esporte. Fala pessoal, o Câmara Esporte está na área com as principais informações do esporte jacareiense desta semana. Olha só, Jacareí conquistou uma vaga na semifinal do Campeonato por Equipes de Tênis de Mesa, que é conhecido também como Campeonato Paulista de Divisões. A partida da semifinal será apenas em setembro contra a forte equipe do Santo André. E neste mesmo tempo, a equipe de tênis de mesa também se prepara para a disputa da primeira Copa do Brasil Centro-Norte-Nordeste, que vale pontos para o ranking nacional. A gente vai ficar de olho nessa competição também. Olha só, já garantido de forma antecipada nas semifinais do Campeonato Paulista, o Jacareí Rugby enfrenta neste sábado o SPAC na casa do adversário lá em São Paulo, a partir da 1h30 da tarde. Esta rodada vai servir para definir quem pega quem na fase final e as equipes que terão vantagem de decidir em casa. A gente vai ficar aqui na torcida.
E a galera do Bicicross de Jacareí viaja no fim de semana para Americana, para a disputa do Pan-Americano e da Copa Latino-Americana da modalidade. E a expectativa é muito grande para essas duas competições, principalmente para o Pan-Americano, que não é disputado aqui no Brasil há mais de 10 anos. Boa sorte, então, para a nossa equipe, para os nossos atletas aqui de Jacareí. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Ótimo fim de semana para vocês. Tchau, tchau! Uma ginástica terapêutica chinesa, mas que já conquistou muitos adeptos aqui em Jacareí. Vamos conhecer agora o Lian Kun. Equilíbrio, movimento, respiração, calma. Uma combinação entre medicina tradicional chinesa, medicina ocidental moderna, com artes guerreiras e antigos exercícios terapêuticos, que resulta na prática corporal do Lian Kun, uma ginástica terapêutica. O Lian Kun é uma ginástica terapêutica chinesa. É uma ginástica que tem por objetivo maior a diminuição de dores no corpo, melhoria de qualidade de vida e o equilíbrio emocional e físico. E até mesmo a música, feita com instrumentos tradicionais chineses, é preparada especialmente para a prática do Lian Kun, estabelecendo ritmo para a execução de cada movimento, uma série de exercícios preventivos e curativos que ajudam na circulação do sangue, melhoram a resistência e a vitalidade do organismo, além do combate ao estresse. Olha, eu faço Lian Kun há 15 anos e depois que eu me aposentei, eu achei que tinha que fazer alguma coisa, não podia ficar parada, né? E uma amiga me levou para fazer o Lian Kun e eu me identifiquei muito com o Lian Kun, gostei demais, porque eu sou assim muito elétrica, vamos dizer assim, entendeu? E veio me dar uma tranquilidade muito grande o Lian Kun. Até na paciência ajuda. Na concentração, paciência, aprender a esperar, porque ninguém gosta de esperar mais, né? Você não consegue fazer o Lian Kun pensando no que você vai fazer depois do Lian Kun, tá? Se você vir para o Lian Kun pensando que depois você tem que ir ao banco ou que o trabalho vai ser daqui a pouco, você já não consegue. Te exige uma concentração muito grande, né? Você tem que ter realmente o foco. Né? Então toda essa concentração é como se você abstrair de tudo. Então você sai daqui assim, só você, sabe? Você tira toda aquela carga, você sai leve para a semana, muito bom. As alunas compartilham todos os benefícios da prática do Lian Kun, que previne e trata dores corporais e doenças crônicas, ajuda no bom funcionamento de órgãos internos e muito mais. Dorme melhor. Você se movimenta melhor, as dores vão embora. E eu tive um problema sério no meu braço, rompimento total do tendão. E eu não deixei de fazer o Lian Kun em nenhum momento. E hoje eu não sinto dor nenhuma. À noite eu sentia muita dor, eu não sinto mais dor. Mudou bastante, porque eu sou uma pessoa assim mais calma, né? As dores desapareceram. Me ajuda em tudo, graças a Deus eu não tomo remédio nenhum. Vários bairros da cidade oferecem aulas gratuitas de Lian Kun. Assim, é só escolher o mais próximo da sua casa. Anota aí. Às segundas tem aula no Parque dos Eucaliptos, às 7h15 da manhã. No Educa Mais Esperança, às 9h30 da manhã. E no Educa Mais Parque Santo Antônio, às 5h30 da tarde. Às terças e quintas, aulas no Parque da Cidade, às 7h15 da manhã. Às quartas tem aulas na Casa Viva Vida, às 7h30 da manhã, no Jardim Primavera, às 9h30 da manhã, no Educa Mais Esperança, às 3 da tarde e no Educa Mais Parque Santo Antônio, às 5h30 da tarde. E na sexta, na Casa Viva Vida, às 7h30 da manhã e no Jardim Primavera, às 9h30. Então a gente convida todos os alunos, as pessoas que não conhecem o Lian Kun a virem conhecer, mas irem praticar pelo menos uma aula,
para entenderem, na verdade, o que é o Liancum, porque o Liancum é uma ginástica muito diferente que todas as outras ginásticas que a gente vê por aí. É uma ginástica muito completa. Ela é bem devagar, ela é bem lenta, com uma música bem adequada, porém ela tem uma intensidade muito grande, ela tem um vigor muito grande. Mesmo não só na terceira idade, mas o jovem também, porque quando ele chegar na terceira idade, ele chega zen, entendeu? Tá aí, muito legal, parabéns aí pro pessoal do Liancum. Eu falei errado várias vezes, aí agora eu aprendi. A gente aprendeu. É Liancum. É a não ser que daqui a pouco alguém vai falar que eu tô falando errado de novo. É igual o seu nome. Ontem a gente... Cíntia... Mayumi Aizawa. Aizawa. Ontem a gente... Acertou, né? Hoje a gente ensaiou. Mas a gente ensaiou, tá Cíntia, certo. bastante. Gente, já chegou o fim de semana, tá logo aí, você fica ligado aqui nas opções de entretenimento em nossa cidade. Se liga aí com a Karen Evans. Final de semana chegando e a agenda cultural da cidade está cheia de eventos especiais para você. Quer saber o que vai rolar? Então se liga! Começando com o sábado musical lá no Pátio dos Trilhos com a dupla Diniz e Dinei. Não perca, o show começa às 10 da manhã e vai até o meio-dia. Sábado, à 1h da tarde, vai acontecer a terceira edição do Jaque Arte, um encontro desenvolvido por artistas que são aqui mesmo de Jacareí. Quer saber o que vai rolar nesse evento? Se liga! O evento terá exposição de artes visuais, exposição de audiovisual e fotografia, intervenção cênica, literatura, pintura ao vivo, música, oficinas culturais, sarau, poesia e workshop. O Jaque Arte vai acontecer no espaço Benedire Café e Livraria, que fica dentro do Educa Mais Jacareí. Domingo, às 4h da tarde, a Sala Mário Lago irá receber a contação de história do projeto Nesta Mala Tem História, com Carol Brasil. Este é um projeto inspirado nas incríveis fábulas de Hans Christian Andersen, escritor de Patinho Feio, A Pequena Sereia, entre outros. E a tão esperada Feira do Bolinho Caipira começa nesta quinta-feira. Confira aí a programação. Quinta, dia 30 de maio, às 20h, terá show do cantor Peleco. E no dia 31, sexta-feira, terá show da dupla Fernando e Fabiano. Não perca, a feira acontecerá lá no Parque da Cidade e começa às 5 da tarde. E ainda na sexta-feira, às 5h30 da tarde, vai acontecer lá no Pátio dos Trilhos uma apresentação de dança chamado Elas. Não perca! Muita cultura e também diversão especialmente para você. Se você quiser ver alguns dos seus eventos aqui no Se Liga, é só enviar nas nossas redes sociais. Tchau! Muita coisa acontecendo no final de semana aí. Semana que vem, festa do bolinho, gente. Prepara aí, então, o estômago para poder comer bastante. Voltando aqui com a Cíntia, esse material que a gente conheceu agora é uma iniciativa do PROAC Municípios, que é um programa do Estado de São Paulo, que ajuda a custear, porque a gente sabe que não é uma coisa barata, né, Cíntia? Exato. Como é que funcionou esse processo entre ser selecionado pelo PROAC e, de fato, ter o material na mão? Tá, esse projeto é um sistema de financiamento do governo do estado de São Paulo. Ele disponibiliza alguns editais específicos em algumas temáticas. Então, no nosso caso, é o edital de difusão de acervo museológico. Então, é muito específico mesmo. Ocorreram algumas mudanças dessa nova gestão do estado de São Paulo, mas ainda assim, quem tiver interesse em entrar no site, tem todas as tipologias para você procurar o seu edital o mais próximo do seu projeto. E aí você tem que se adequar a esse projeto, né, dentro de algumas normas que assim o exigem. Então, existe uma contrapartida que eles exigem que seja muito pertinente, né, para que eles te financiem. E, enfim, aí você aprovando, tendo essa aprovação, eles já te premiam com valor, cada projeto tem um valor específico. E aí eles te pagam 70%, você produz e no final os 30%. Então também tem esse jogo de cintura de quem produz, de saber jogar o pagamento, porque você não tem toda a verba, então muita gente se complica aí.
Mas, enfim, se você tiver um fotógrafo noivo, facilita um pouco o pagamento no final das contas. Mas, enfim, tem que se organizar bem quanto a isso, porque dinheiro público é tudo certinho. Então, não pode errar em nada nesse sentido. Cíntia, amanhã tem o lançamento, né, lá no museu, a gente falou, 10 horas, reforçar mais uma vez. Mas esse trabalho continua de alguma forma? Continua, nosso projeto ainda vai rodar o Vale do Paraíba. Então a gente vai divulgar em algumas cidades que lá no comecinho do projeto nos deram carta de anuência, ou seja, nos receberam muito bem, falaram quando esse projeto, a gente apoia esse projeto, confiaram na gente, né, na verdade, e assim que ele estiver pronto a gente está disposto a recebê-lo. Então, Museu de Taubaté, já aproveito até para agradecer e falar, a gente vai estar no Museu Monteiro Lobato de Taubaté, Museu de Caraguatatuba, Museu de Campo Jordão Felícia Lerner, Estação Literária de Guararema e o Sesc São José dos Campos. Então, além do MAV, a gente tem todo esse circuito aí para fazer essa divulgação, distribuindo gratuitamente um exemplar. A gente espera que se esgote, né? Enfim, e rodar um pouco o Vale do Paraíba e fazer valer a pena o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba e não ficar só aqui em Jacareí, né? Então, para quem quiser conhecer o material e também levar uma cópia para casa, amanhã às 10 horas da manhã. Às 10 eu convido a todos vocês para irem lá nos prestigiar nesse evento. Vou disponibilizar um catálogo para cada um. E depois também, se você não puder, vai ter também disponível online. A Fundação Cultural vai se organizar para disponibilizar no site, em todas as redes sociais, enfim. Fazer com que o acesso rompa todas as fronteiras aí. Isso aí. Cíntia, obrigado, parabéns pelo projeto, pelo trabalho de resgate da história, né? E permanência, né? Isso aqui vai durar por muito tempo. E parabéns por, né? A gente fala tanto aqui de Jacareí, tem tanta gente de Jacareí produzindo conhecimento sobre a cidade, então também é uma oportunidade para a gente aqui na TV Pública da cidade divulgar o seu trabalho. Eu que agradeço o convite e o espaço para divulgação do nosso projeto. Bom, é isso aí, o Bom Dia fica por aqui, mas você pode nos acompanhar pelo site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom final de semana para você e a gente se vê na segunda-feira. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, né? Logo mais, aqui algumas horas, a partir da 1h, a Daniela Santos traz para vocês as principais notícias da semana, Notícias de Jacareí. Um bom final de semana, aproveite aí os eventos que acontecem na nossa cidade. Um forte abraço, nos vemos segunda-feira.